dia, bonita de meu Deus! Vamos começar a live de hoje da nossa série de lives, uma live por dia, trazendo conteúdos diversos aqui para vocês, nesse momento de isolamento social que estamos passando, algo novo para todo mundo, né? Tá todo mundo se adaptando. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Melissa Mazzarella, eu sou psicóloga. Eu tenho um trabalho aqui em Brasília, né, voltado para mães. Na verdade, né, nem em Brasília, eu moro em Brasília. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, que bom ter você aqui. E eu trabalho muito online, já era uma forma de trabalho que eu fazia muito online, de atendimento, que eu tenho um programa chamado Reencontre Sua Identidade. E hoje a minha convidada é a Sabrina, ela já está até aqui sinalizando para a gente entrar juntas. E a Sabrina está na Itália, um vídeo dela viralizou nas redes sociais, eu entrei em contato e ela aceitou o meu convite para vir falar com vocês, então vamos começar o nosso bate-papo muito nesse momento. Ela está na Itália, ou seja, está um pouco à frente aí do que nós já, né, estamos passando aqui. Olá. Bom dia, Sabrina. Para você, boa tarde, né? Eu acho. Já. 5 horas de diferença, não é isso, Sabrina? É. Ok. Sabrina, primeiramente eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, por ter aceitado o meu convite. Fiquei muito feliz, né? Na hora que eu vi o seu vídeo, minha irmã dividiu o seu vídeo no grupo da minha família. Eu falei, nossa, eu preciso entrar em contato com ela e fui fuçando até achar. Então, obrigada. Né? Obrigada por estar aqui dividindo com a gente esse momento que já está umas semanas na nossa frente aí do que a gente está passando. E eu realmente é uma conversa para a gente compreender melhor, né, um pouco o que está passando, trazer uma mensagem de paz, de tranquilidade, que foi o que eu senti naquele teu vídeo, né, das fases da quarentena. Mesmo. Embora nem todas as reações tenham sido assim, depois eu expliquei para muita gente que reagiu ao vídeo com cara de tristeza, falei assim, meu Deus, eu já estou entrando nessa fase. Eu falei assim, olha, mas o vídeo não é para te avisar que você vai sofrer, é para te avisar que você pode evitar isso. Excelente! Pronto, é isso que as pessoas precisam ter, essa compreensão. Talvez a gente precise falar mesmo, né? Para que não entre nessa... Quando a gente se antecipa, eu sou psicóloga, então quando a gente se antecipa a situação, eu me preparo para ela, né? É um processo de preparação. Que a gente trabalha dentro da psicologia um pouco de visualização. Ok, eu visualizo que isso vai acontecer, então o que eu posso fazer? Que recursos eu tenho? Como é que eu vou me organizar para passar? Eu sei que isso vai acontecer, então como é que eu vou minimizar essa situação? É muito mais assim a ideia. Poxa, eu tenho esse recurso, eu posso ir por esse caminho, eu posso agarrar essa... Entende? É nesse sentido. Eu vi o teu vídeo justamente dessa maneira, mas eu acho que é uma boa forma da gente até explanar um pouco mais, você falar um pouco mais, né, desse seu objetivo. E a palavra é com você, se apresenta. Depois eu fui dar uma fuçada, né? Você está aí fazendo um doutorado, tem até uma parte Fala, a palavra é com você agora, Sabrina. Tá bom, muito obrigada. Bom, pois é coincidência, mas quando eu fiz o vídeo, eu não fiz o vídeo como uma pessoa que está aqui estudando uma epidemia e tal. Eu fiz o vídeo como uma pessoa qualquer, de uma profissão qualquer, e isso acabou entrando no assunto depois, né? Teve algumas entrevistas, e aí tem aquela, o que você faz e tal. E aí, depois dos créditos, algumas pessoas começaram a explorar esse aspecto, mas inicialmente a intenção do vídeo não foi nada relacionado ao que eu faço. Mas eu estou aqui fazendo meu doutorado em epidemiologia na Universidade de Turim, e eu estudo doenças infecciosas mesmo, mas eu sou bióloga, né? E junto com isso eu tenho um projeto de sustentabilidade em viagens, porque viajar é uma coisa que eu gosto e sustentabilidade é um objetivo de vida. Então eu junto as duas coisas para tentar conscientizar e promover viagem como uma forma da gente exercer sustentabilidade. E aí é isso, basicamente, né? Aquele vídeo viralizou, mas como eu estava te falando, assim, foi muita resposta. Até hoje eu não consegui responder todas as reações que tiveram.
E eu acabei conectando com muita gente, assim, algumas seguidores viraram pessoas próximas mesmo, a gente se fala todo dia, porque eu comecei a tomar conhecimento de vários dilemas diferentes, de várias realidades diferentes, e muita gente falando, nossa, é exatamente isso, nossa, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu já estou entrando nessa fase, nossa, eu vou pirar, o que é que eu faço? Então, acabou que até um pouco da produção do site, do blog, que é sustentabilidade, viagem, acabou puxando esse viés um pouquinho, porque a demanda ficou muito alta, né? E não deixa de ter a ver. Acaba tendo, por mais remota que pareça, acaba tendo a ver. Então, daqueles dias para cá, eu tenho desenvolvido e lido bastante conteúdo em relação a isso. Tenho vivido na pele essa coisa de enfrentar, ter esses enfrentamentos de saúde mental, esses desafios, e aprender a se conhecer melhor, porque eu sou ansiosa, né? Eu tenho uma ansiedade bem Eu vi que você pesada. fala no vídeo até, né, sobre isso. Exatamente. Então, aquilo ali foi bem experiência pessoal mesmo. O que que começou a funcionar e dar certo para mim? E foi interessante saber que muita gente se encontra na mesma situação, porque ele não teria viralizado se não houvesse essa identificação em massa, né, de tanta gente. Então, isso foi bem interessante, assim, foi uma surpresa bem grande perceber como as pessoas estavam sedentas desse assunto, sabe? Discutir melhor. É. E Sabrina, é porque é realmente agora, né, tudo novo. Ninguém nunca imaginou passar por isso, ninguém nunca, né, nada. Você está aí na Itália há quanto tempo? Eu tô aqui há 6, 7 meses. Ou seja, recente também, né? Recente. Então ainda tem aquela questão do desafio de uma língua nova, de um país novo. E você Enfrentar está isso sozinha, no né? país não é fácil. Enfrentar isso no país distante junta um pouco mais de desafios. Eu estava acabando de superar aquela primeira fase de adaptação, né? Então, Uhum. É. é, E sua junto com família está toda aqui no Brasil. todo mundo aí. Tá todo mundo Tudo. aí. Ou Sozinha seja, aqui. nunca nem imaginou, cara, eu vou para Itália e vou passar. Imagina, né? Olha só, né? Como é que são as coisas aí, tudo muito imprevisível, a gente não tem de fato, né? Por mais que a gente planeje, que a gente sonhe, vem algo que tira a gente totalmente do Surpresa. nosso caminho, que aí eu vou fazer do nosso caminho um entre aspas, né? Porque é necessário. Por algum motivo, o mundo inteiro está passando por isso e a gente tem que tirar as lições aí positivas. Eu quero ter esse olhar. Né? Eu quero convidar as pessoas, o intuito de fazer a live, eu tenho feito uma live por dia, é justamente mudar o olhar das pessoas, para que a gente tenha um olhar de aprendizado, de crescimento, de autoconhecimento, né? Já que eu estou nessa situação que não foi o que eu quis, não é o melhor cenário, não é um cenário de caos, é um momento de calma, né? Mas como é que eu enfrento isso realmente? Eu falo, né? Como é que eu tenho a calma dentro do caos? E eu acredito que você começou a fazer essa busca. Estou certa ou estou errada? Certíssima. Aquele vídeo foi ser consequência de 2 crises de ansiedade que eu tive na mesma semana. Então, foi justamente esse aprendizado aí de como aprender a controlar, porque eu não posso controlar o que acontece do lado de fora, mas eu posso controlar como o meu corpo vai reagir, como a minha mente vai reagir. E eu tô aprendendo bastante com isso. Ah, vamos lá. Vou te fazer umas perguntas, então, e aí você vai dividindo com a gente, tá? Você falou que já era ansiosa, né? Que já tinha uma pessoa. Você já fazia algum uso de medicação, acompanhamento ou não? Eu me dei conta disso do ano passado para cá. Eu acho que 2019 foi um ano bem difícil, porque a pós-graduação ela já é uma coisa bem desafiadora. Então, o meu doutorado bem complicado em alguns aspectos, a pesquisa. Então, eu comecei a descobrir isso, eu comecei a doutorado em 2017 e eu comecei a descobrir isso principalmente no ano de 2019. Mas sabe quando a ficha cai? Eu comecei a entender mais para o final do ano que o meu problema era ansiedade. E aí eu comecei a conversar com alguns profissionais e eles falam assim, descreve para mim quais que são as coisas que você sente. Parece que eu estava lendo uma descrição de um livro-texto, sabe? Olha, o ansioso tem isso, isso, isso. E eu nunca tinha me dado conta, foi bem engraçado. Então, tem todos os sinais. Mas isso já vem, quando eu paro para pensar hoje e olhar para a Sabrina do passado, isso já vem desde a infância. Olha só, né? Ou seja, é uma percepção. Eu me percebo, né? E vejo, ok, agora eu entendo o que eu sinto, é ansiedade, e quando eu faço um olhar, eu vejo que isso não é de agora, então vem da infância. Totalmente. Eu precisei dar um nome para isso,
para eu começar a mapear ele nas outras fases da minha vida, para eu tentar entender de onde ele veio, para aí eu começar a entender como que eu vou lidar com isso daqui para frente, né? Então, esse período aqui está sendo de muito aprendizado. Eu imagino. E você, como uma. Então, uma dica de ansiosa para os ansiosos que estão nos ouvindo, né? Diz pra gente, o que você tem feito na prática? O legal, por exemplo, eu sou psicóloga, né? Então, eu não. A minha natureza nunca foi ansiosa, eu, Melissa, né? Olho. Tive picos de ansiedade depois que eu tive filhos, né? Eu sou mãe, tenho dois meninos, e aí eu vi que eu realmente entrei num processo ansioso depois da maternidade. Voltei num processo, né? Controla aqui, ela está mais controlada, a ansiedade ela é inerente do ser humano também, é isso que a gente tem que entender, né? Que tem momentos que a gente está ansioso, tem situações, por exemplo, agora é um momento que é natural, inclusive, elevar um pouco da nossa ansiedade. Quem já tem que, ela vai aumentar, e quem não tem, pode ser que apareça. Porque o cenário, né, leva a gente para essa situação. Porque o ansioso é aquela pessoa que fica, né, com a mente acelerada, pensando muito ali na frente, imaginando o que vai acontecer, o que não vai, como é que eu posso reagir, como é que eu não posso. E agora, mais do que nunca, a gente não tem nenhuma previsibilidade que acaba levando a gente para essa ansiedade. Mas o convite aqui é justamente a gente fazer opa, eu vou segurar essa situação porque ela me puxa para isso, inclusive, né? A gente está num cenário que leva a gente para isso aqui, mas a gente não tem, como você falou, perfeito, o controle sobre o externo, mas a gente tem o controle de como a gente vai reagir. É sobre como a gente reage, não sobre como o mundo reage, mas como a gente reage diante dessa situação. Então, eu quero ouvir de você. Você não é psicóloga, mas é uma ansiosa e está encontrando meios. Divide com a gente aí. Eu acho que você tem muito para acrescentar. Olha, eu acho que eu acho que a gente tem dois níveis. Primeiro, quando você aprende qual é o gatilho, qual é a coisa que geralmente te provoca mais. O que me provoca mais é ver notícias em excesso. A gente tem aquela coisa de que quanto mais eu leio, mais eu vou me informar, e quanto eu mais me informar, melhor, mais protegido eu vou estar, porque eu vou saber o que fazer. E é muito impressionante que todas as pessoas, a maioria das pessoas com quem eu desenvolvi conversas no Instagram depois daquele vídeo, são pessoas nessa mesma postura. E aí eu comecei a falar para elas o que eu comecei a fazer para mim. Parar de ver todas as notícias sobre o assunto. É escolher uma hora por dia, escolher uma fonte específica de informação e buscar aquela informação e pronto. Então, primeiro, já que eu não consigo ainda modular qual vai ser a minha reação àquilo, eu consigo evitar o gatilho, eu consigo controlar o passo anterior. Então, para mim foi isso. E é o que eu falo para muita gente, olha, não fica vendo todas as notícias, não fica consumindo tudo, porque a informação até um certo ponto, ela te informa, te ajuda, te orienta. Mas a partir disso, ela não acrescenta mais. Não adianta você ficar lendo notícias de todas as tragédias relacionadas a isso, coisas que você não pode fazer nada a respeito, e elas acabam consumindo por dentro. O que eu fiz, a primeira coisa foi controlar e filtrar as informações que eu consumia diariamente. Então, eu entro aqui no final do dia, eu olho qual é a atualização dos dados aqui para a Itália, os dados no Brasil, acabou, sabe? Tem dia que eu dou conta de um pouco mais, tem dia que não. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é ocupar a minha cabeça, mesmo que eu tenha que produzir alguma coisa que eu esteja produzindo em relação a isso, ocupar, por exemplo, com a produção do blog, com a preparação de cursos que eu faço aqui, com leituras e etc. Então, eu estou trabalhando. Eu não estou trabalhando na minha pesquisa. Minha pesquisa está suspensa, porque todas as atividades na universidade estão suspensas, mas eu estou produzindo em assuntos relacionados. Eu acho que a gente tem duas etapas quando a gente tem que lidar com um problema desse. Primeiro, se você já está no nível avançado, você consegue consumir a notícia e controlar a sua reação diante daquilo. Mas se você está num passo como eu sei que eu não vou conseguir controlar a minha reação. Eu ainda não aprendi. O que eu sei é evitar o que vai me levar a esse ponto. Então, eu paro um passo anterior e evito que eu caia de cabeça num poço de notícias. Muitas delas não são verdadeiras, muitas delas têm muita distorção, e isso também começou a me deixar muito brava no começo, porque eu via números mentirosos, sabe? E eu falava, olha, gente, para de confiar nessa mídia, tá mentindo, já é a segunda notícia mentirosa deles que eu vejo. Enfim,
E eu falo isso, tem gente no Instagram que tá até falando assim, fica me perguntando as coisas, porque depois viu que eu faço doutorado nessa área e tal. Fala assim, olha só, desculpa ficar te perguntando, mas eu posso lavar cabelo com shampoo ou eu devo lavar o cabelo com sabão? Porque eu não tô aguentando mais pesquisar dessas coisas e eu não tô aguentando mais ler, então eu prefiro te perguntar porque eu confio no que você fala. Eu tive Uau! bastante pessoas que estão ansiosas e estão também nessa fase de evitar o excesso de notícias, sabe? E aí acaba ficando tão legal, inclusive, numa situação adversa. Então, Olha só, bacana, né? Essa é a primeira e é fundamental, né? A gente se blindar mesmo, blindar a nossa mente de informação. Porque, infelizmente, a gente fala, né? Igual você falou assim, começa a ficar até bravo. E aí a gente passa desse cenário de ficar brava depois, né? Mas, infelizmente, não dá para confiar em tudo que a gente vê. E principalmente, eu vou te falar ainda, principalmente em grupos de WhatsApp. Porque nossa, grupo de WhatsApp rola de tudo. E, gente, a capacidade do ser humano de modificar, inclusive, um site, botar que a informação saiu do site, é assim, ela é absurda. Então, eu não confio em absolutamente nada. E eu já tinha um hábito que eu, né, passei a dividir com as pessoas, eu já tinha um hábito. E agora ficou mais forte do que nunca, que é, eu não ouço áudios. eu tô... Principalmente áudios. Né? Claro, se você, Sabrina, me mandar um áudio, eu sei que é seu, eu vou te ouvir. Mas aquele áudio que a pessoa só manda o áudio, o ministro da Fazenda falou, o ministro da Saúde falou, não sei quem falou, não ouçam, literalmente não ouçam. Ali não tem como você saber se é fidedigno, se não é. Então, assim, é o primeiro passo. Aí, quando eu vejo alguma coisa que rola ali num grupo de WhatsApp, que não é todos que eu abro, não é todos que eu vejo, mas, por exemplo, da minha família, botou uma notícia lá, a primeira coisa que eu faço, eu vou no site para verificar se aquilo de fato é verdade. Então, é uma coisa que eu faço. Acabou de sair agora uma questão do Ministério da Saúde que está convocando profissionais de saúde. Chegou no WhatsApp. Eu entrei no site e vi que realmente é isso. Está acontecendo. Eu vou até fazer meu cadastro e tudo. Então, mas a gente precisa ter esse cuidado. Não é tudo o que acontece. Então, e aí o que eu falo para vocês é ter mais cuidado ainda, porque às vezes você só lê a chamada e repassa, ou seja, você não lê nem a matéria, você só lê aquela chamadinha, sai repassando para todo mundo, disseminando uma informação que não é verdadeira. E aí, realmente, eu vou definir. É engraçado, eu também defini. Eu só tenho um site que eu entro, que é dessa contagem. Eu olho, vejo ali e acabou. A gente não precisa ter mais informações do que isso, o que a gente precisa saber que está no isolamento. Não tem, sabe? O uso disseminado de álcool gel. Gente, sabão, água e sabão, né? Está aqui para falar melhor do que eu. Funciona muito mais dentro de casa do que o álcool gel. O álcool gel é para quando você, né, sai. comentar que você vai se cadastrar para fazer, eu fiz hoje, eu me cadastrei e fiz o treinamento hoje, e eles vão falar isso. Não incentiva as pessoas a usar o álcool gel, é o sabão, porque quem confia no álcool gel está mais desprotegido do que quem confia no sabão. Exatamente, exatamente. Olha só, eu nem tava, não tinha lido ainda, não tinha visto, mas assim, é uma coisa que a gente vai vendo que de fato é isso, né? Não tem por que ter essa. E eu achei legal você falar que teve a mesma correria de ir para os mercados e comprarem tudo. Isso também aconteceu aí na Itália, né? Aqui também aconteceu isso, mas eu percebo, porque aí eu também estou um pouco out, porque eu estou bem em isolamento mesmo, né? Eu acabei preferindo fazer mesmo. Então, quando tem que ir ao mercado, é o meu marido que vai e volta, né? Então, aí também aconteceu e não faltou comida, né? Ou seja, não faltou. Fala um pouco sobre isso aí. Pois é, a gente teve um dia, o primeiro dia, quando o governo, no dia 23 de fevereiro, que foi um domingo à noite, anunciou que a partir da próxima segunda-feira de manhã as aulas estariam suspensas, aí todo mundo se armou e não, a minha casa só tem decoração de madeira. Eu moro. Só fazer uma pausa que alguém acabou de perguntar. Claro, mostra aí que é legal mesmo. Ó. Tá vendo? É como se fosse tipo um sótão do prédio. Eu moro no último andar. Ela é praticamente toda de madeira, mas é bastante decoração e isolamento térmico. Então ela é revestida. Voltando. Então, no mercado, quando foi na segunda-feira de manhã, muita gente correu para o mercado. Mas mesmo assim, aqui na província de Piemonte não faltou comida. Eu vi que algumas prateleiras de alguns supermercados em Milão foram limpas, mas não acabou a comida lá, não. Aqui, eu fui na segunda-feira à noite, nesse dia no mercado. O que acabou foi só macarrão e molho de tomate.
Foi muito É que engraçado. uma estação para as pessoas. Eu vou sobreviver de macarrão, né? Foi muito engraçado, porque eu conheço pessoas que estão em outras regiões da Itália e publicaram a mesma foto ao mesmo tempo. Nas outras, a maioria dos outros mercados na Itália só acabou isso. Então, assim, em nenhum momento não faltou nada no mercado. Até hoje, os mercados estão super abastecidos. A nossa rotina de fazer compras mudou, porque agora existe um controle do número de pessoas que entra dentro do mercado, então a gente tem que fazer fila do lado de fora para esperar entrar. Saiu uma pessoa, aí a gente pode entrar. Mas mercadorias, preços, nada mudou. Então, em Uhum. relação a isso, no domingo à noite o pessoal começou a ficar preocupado. Na segunda-feira de manhã, todo mundo correu para o mercado. Aí, da segunda para terça, a coisa não mudou muito. Isso lá no começo, a doença não propagou muito. Todo mundo ficou, ai, que bobeira, eu não precisava disso, né? Então, vamos relaxar, porque não é tudo isso, não tem tanto que se preocupar. Então, todo mundo percebeu que foi um comportamento tolo, assim, e agora todas as dispensas estão abarrotadas e não, não justifica. O que que acontece? Isso é muito comum do ser humano, né? A gente tem um movimento interno que é assim: eu tô calma, eu tô tranquila, eu vejo que não tem necessidade disso, mas aí eu tô lá no supermercado. Aí eu tô lá no supermercado, aí eu vejo que, por exemplo, a questão do papel higiênico, aí eu vejo que o carrinho do meu tá cheio de papel higiênico, eu olho para o outro e o meu não tem. Eu automaticamente faço esse movimento. Aí melhor eu pegar, porque eu não sei o que está acontecendo, pode ser que eu estou fora de alguma informação, vai que eu tô. Exatamente, né? Então você vai nesse movimento, a gente precisa ter muito cuidado com esse movimento que a gente faz. E ele é inconsciente, quando você vê, sabe? Você já está nessa situação. Então a gente precisa, quando a gente tem essa calma, essa tranquilidade, você fala assim, não, ok, eu não preciso disso, não tem essa necessidade. É só uma família que está ali um pouco mais preocupada. Eu não preciso da mesma energia dessa família, né? A gente precisa, ou daquela, né? Enfim, a gente precisa ter essa consciência. Isso é muito comum acontecer. Agora me fala outra coisa. Vocês ainda estão em isolamento? Já abriu alguma coisa? Não? O que já voltou? O que não voltou? Nada. A quarentena hoje foi estendida até dia 1º de maio. Na semana passada, ela tinha sido estendida até a Páscoa, que seria dia 12 de abril. O prazo inicial era 3 de abril, ela estaria acabando hoje. Aí, quando chegou a semana passada, ela foi estendida para o dia 12 de abril, mas aí logo em seguida, como o número de casos não abaixou e o número de óbitos ainda não abaixou, ela foi estendida até 1º de maio. Então, ainda estamos em confinamento absoluto e nada mudou. O que eu tenho visto as pessoas comentarem é que eu não estou interagindo com ninguém, eu estou presa aqui dentro também, né? Mas o que eu tenho visto as pessoas comentarem é que parece que a gente está entrando numa próxima fase desse isolamento, que é aquele comportamento de negociação. Parece que a gente já está se adaptando a essa realidade, parece que esse é o novo normal. Então, tá tudo bem se eu for dar uma fugidinha e vou ali fora, vou dar uma escapadinha rapidinho, não tem quase ninguém na rua, não tem problema. Então, parece que toda a vantagem que a gente estava ganhando sobre a epidemia está começando a ser perdida, porque as pessoas estão começando a não estranhar mais essa realidade, se acostumar com isso e começar a dar uma fugida para a rua. E isso pode estar favorecendo com que a gente não esteja continuando naquela vantagem que a gente estava com a epidemia. Eu vi notícias, inclusive, de que alguns prefeitos estão brigando, inclusive, com os moradores, porque não é para sair do isolamento, não acabou. E por isso também ela foi estendida por um período maior. Esse comportamento também está muito interessante. Vamos lá, deixa eu só passar aqui alguns comentários que fizeram para a gente interagir, né? Acho que fica legal também, né? Ó, aqui quem falou foi, inclusive, minha cunhada, meu irmão e minha cunhada, eles moram nos Estados Unidos, né? Ela falou, aqui também está assim, algumas prateleiras muito vazias, mas tem quase todas as comidas, né? Que também começou a fazer, assim, um mercado de todo mundo, a quantidade de pessoas para entrar, né? Ou seja, está limitado. Aí perguntaram, a Paty perguntou, o povo aí comprou papel higiênico? Teve esse movimento do papel higiênico aí? Até agora eu não entendi qual foi esse movimento aqui no Brasil do papel higiênico. Eu não consegui entender. Mas, enfim, falta isso no Brasil, consciência, todo mundo na vibe da gripezinha. Eu não sei se... Eu não colocaria todo mundo, eu não colocaria todo mundo num balaio, não. Eu vejo muita gente consciente, ao meu redor tem muita gente consciente, tem muita gente isolada, mas assim, tem parte ainda que não, né? Tem parte que não. Como eu acredito que deve ter na Itália, como eu acredito que deve ter no mundo inteiro, gente. Eu acho que senão é um
muito do Brasil, dos brasileiros. Eu não levaria desse jeito. Até faz um comentário da sua percepção. Eu gostaria de ouvir também, Sabrina. A minha percepção aqui na Itália está um pouco homogênea. Eu percebi também que eu estou numa bolha, porque da convivência eu saí para ir no mercado ontem ou anteontem, não sei. Anteontem. E no que eu tenho percebido das pessoas que eu convivo aqui no prédio, que eu não estou vendo pessoalmente, mas eu interajo com eles, ou aqui no bairro, o comportamento permanece o mesmo. Eu fui no mercado, então eu percebi exatamente o mesmo padrão, as pessoas tendo exatamente o mesmo comportamento. Agora, com os brasileiros que eu interajo, principalmente no Instagram, você comentou a parte do comentário do papel higiênico, e ela é uma dessas pessoas que eu estou interagindo bastante recentemente. Eu tenho percebido grupos de pessoas completamente alheias e grupos de pessoas muito preocupadas. Parece que é o seguinte, enquanto a gente está concentrando o esforço para convencer aquele grupo de pessoas que está na fase da negação, a gente acaba trazendo uma sobrecarga emocional sobre aqueles que já entenderam a importância, que já estão em isolamento. Então, parece que a gente não consegue convencer um grupo e acaba, como efeito colateral, sobrecarregando e assustando um outro grupo. Eu mesmo sinto isso, sabe? Nas minhas entrevistas e tal, eu tenho avisado, gente, se a gente não começar, o Brasil vai ser pior do que a Itália. E, assim, modelos epidemiológicos mostrando que sem nenhuma medida restritiva a epidemia vai se consolidar no país. Isso eu falo para as pessoas que ainda estão negando. Só que as pessoas responsáveis escutam isso e ficam desesperadas. Então, parece que atingir um grupo, a gente acaba atingindo o outro também. Desestabilizando o outro, né? E é isso que eu gostaria, inclusive, de falar, né? Talvez nesse movimento assim, o pessoal aqui tá vendo como gripezinha, gripezinha. E aí, assim, me corrige, tá? Se eu te falar alguma coisa, porque você já tem um conhecimento diferente, você estuda toda essa parte, né? Eu tô aqui, meu estudo é outro, meu conhecimento é outro, né? É da alma humana. O seu aí você já tem uma parte que você pode falar melhor. Mas, assim, tem pessoas que, por exemplo, eu tenho plena consciência e tem muita gente que vive numa bolha. Eu vivo numa bolha, eu tenho uma condição de estar na minha casa, então, é diferente. Não é a realidade de muitos do Brasil, não é a realidade. A gente tem que encarar isso de uma forma também bem realista, né? Não é um movimento assim, essa pessoa é irresponsável, ela é isso, ela é aquilo. É um dedo de apontamento e julgamento que a gente não pode fazer. Né? Então, eu entendo e percebo que tem uma situação. Claro, tem aquele grupo que está negligenciando, isso é um fato. Tem aquele grupo que necessita fazer esse movimento de sair. E tem o nosso grupo que fica aqui na bolha, isolada, que pode, que tem... Eu tenho minha casa tem um quintal, é confortável para mim. Gente, não dá para ficar falando para todo mundo. Gente, fica nas suas casas. Né? Aqui no Brasil, você sabe que tem a favela, que a pessoa mora ali em 2, 3 cômodos com 10 pessoas. É muito complicado. A gente precisa ter um olhar diferente para isso, não um olhar de julgamento. Nossa, mas a pessoa não está contribuindo. Às vezes a gente não sabe qual é a realidade que a pessoa está vivendo. Então a gente precisa primeiro sair dessa posição, né? E entrar numa posição de compreensão. E não negar que tem um grupo que está realmente ali, olha. Mas eu acredito muito, Sabrina, e que quando a gente faz a nossa parte, né? Eu faço a minha parte, eu tomo a minha consciência e faço a minha parte. Eu não tenho dúvidas que isso, querendo ou não, quando a gente faz a nossa parte, a gente vai minimizar esse impacto. Ou seja, não é todo mundo. Vai ter um impacto, mas não é todo mundo. Então, a gente, né, fala um pouco aí se é isso mesmo, se eu estou errada, como é que é. Pode me corrigir, falar, Melissa, não é bem assim. Cada pessoa a menos na rua é uma chance a menos que o vírus tem de se propagar. É uma matemática muito simples, sabe? Inclusive a matemática mesmo. O que eu faço aqui é esses modelos preditivos mesmo. A gente falar quantas pessoas vão ficar doentes, quanto tempo vai levar, qual vai ser a forma da curva que a gente fala. Muita gente tem me perguntado sobre o pico. O que é o pico da epidemia? A gente já atingiu o pico. A Itália ainda não chegou no pico. Quando a gente começa a aumentar o número de pessoas doentes, vai aumentando, chega uma hora que se todo mundo tiver em isolamento, o vírus para de encontrar pessoas na rua e aí cada vez menos pessoas vão ficando doentes todo dia. Então, aquela curva que estava subindo, o número de pessoas começa a dar uma achatada. Daqui a pouco, ela vai começar a descer. Aonde que nós aqui na Itália estamos? A gente ainda está subindo, mas agora a gente está subindo assim, ó. A gente vai subir menos, de uma forma menos íngreme, mas ainda não chegamos nessa fase. Então, aqui na Itália, nós ainda não chegamos no pico.
Dá a impressão que sim. Me E isso, fala um pouquinho sobre esse pico epidemiológico. Uma coisa que eu não sei, e aí eu vou te falar. Por exemplo, a gente está em isolamento, que foi uma coisa que a gente estava conversando aqui em casa. A gente está em isolamento, está todo mundo em isolamento, mas uma hora isso volta. Na hora que a gente voltar, pode vir e alastrar tudo? Me fala aí, porque isso, eu tenho uma dúvida muito grande sobre isso. E aí, vale a pena esse isolamento? Não valeu? Isso vai. Começou a me fazer eu ter alguns questionamentos nessa linha. Peraí, mas uma hora a gente vai para a rua e vai voltar todo mundo. Quando for o vírus sair, isso não vai ter esse pico de novo de alastrar? muita gente estava perguntando isso, e seguinte, inclusive me falaram que tem alguns governantes no Brasil falando que, mas todo mundo vai ficar doente. Não Menina, importa. teve uma reportagem que. Ai, teve uma reportagem assim, não se preocupe, todo mundo vai pegar. Não se preocupe, tenha calma, todo mundo vai pegar. Deus, tenha paciência, né? Como é que funciona? É o fator tempo. Quando a gente se isola, se separa uns dos outros, a gente faz com que o vírus tenha mais dificuldade de se propagar e encontre menos pessoas por dia. Significa o seguinte, que se a gente estivesse vivendo normal, todo mundo se encontrando na rua, a gente teria aí um aporte de 5, 10 mil pessoas ficando doentes todo dia. Então, a curva epidêmica estaria subindo assim, ó, a taxa de pessoas doentes todo dia. O sistema tem condição de atender essa quantidade de pessoas por dia? Não. E se você se esconder do vírus e ficar quietinho na sua casa, e em vez de ficarem 10 mil pessoas doentes por dia, a gente reduzisse isso para 1.000, digamos. O sistema teria condição de atender? Pode ser que sim. Então, o que a gente faz, o efeito dessa quarentena, desse isolamento, é fazer com que a doença se propague mais devagar. Por que que isso é importante falar? Se 10 mil pessoas ficarem doentes ao mesmo dia e não tiver leito para todo mundo, não tiver atendimento para todo mundo, uma pessoa pode vir a falecer de uma complicação boba, que um atendimento mínimo teria feito ela se recuperar com facilidade, mas como não tinha hospital, não tinha médico, não tinha leito, ela faleceu por causa de uma convulsão, de uma febre que poderia ter sido controlada. O que que a gente faz? O que que a quarentena faz? Mesmo que, isso aí também não é verdade, eu vou falar depois, mas mesmo que todo mundo ficasse doente, se um pouquinho de pessoas ficarem doentes de cada vez, a gente vai ter um hospital. Exatamente, a gente vai ter hospital, médico e medicamento e tratamento para todo mundo. Pouquíssimas pessoas vão morrer. Agora, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, ninguém vai conseguir atendimento. Esse é o primeiro fator. Por que que acontece? Vou voltar aqui, vamos fazer algumas, depois eu falo que eu ia falar. Aprendizado, não vou mais abrir nada, mas 5 horas antes de dormir. Gente, antes de dormir, então, é fundamental você pelo menos deixar o celular. Você falou 5, se você conseguir fazer isso, você vai estar assim com nota 10. Mas 1 hora antes, você deixar o telefone. Isso é, inclusive, um processo de higienizar a sua mente antes de dormir, para você conseguir ter bom sono, para você dormir bem, para você dormir tranquila, que inclusive aumenta a sua imunidade, dormir bem. Então, assim, realmente, é você cuidar da sua sanidade mental e da sua saúde física, os dois juntos, inclusive. O pessoal aqui nos Estados Unidos também sumiu o papel higiênico e papel toalha, né? O problema do papel higiênico é devido aos sintomas ser diarreia, mas o diarreia nem é um sintoma forte, então, assim... Tem alguns casos de pessoas que têm tido papel toalha. Aqui tá aí, tá vendo? A disseminação de uma informação incorreta, que leva a esse movimento do desespero, do pânico ali, né? Da histeria, como falam, que é um movimento assim. Aqui no Canadá também teve falta de papel higiênico, mas demais práticas vocês estão... Peraí. Mas as demais práticas de vocês que estão na Itália. Sim, sinto isso, acho que papel seria... Ai, gente, papel higiênico não. Está sendo obrigado o uso de luvas e máscaras aí na tua cidade? Ainda não? Podem sair. Aqui não. A distância de uma pessoa para outra. Tá, ok. Aqui não. As pessoas realmente entenderam o lockdown, tem sido muito respeitado, quase unânime, nos Estados Unidos, né?
mas voltando de novo, mas o governo tem tomado muitas medidas de ajudar financeiramente, então isso ajuda, estamos em início do pico, eles preveem para 2 semanas. E claro, lá nos Estados Unidos, gente, é outra coisa que eu quero falar aqui também, que eu vi, né, que tá tendo um desespero, assim, meu Deus, tô vendo nos Estados Unidos, eles lá estão com um nível de testagem altíssimo, isso faz com que aumente o número. Eles têm uma forma de testar que é muito eficaz. Então, eles estão testando praticamente tudo, todo mundo. Claro que esse pico vai para o alto, né? Não, não vai ser como aqui no Brasil, nem em todos os países, enfim. O número de testagem aumenta, claro que você vai saber, mas muita gente vai passar pelo sintoma e não vai entrar, como já aconteceu aqui no Brasil, próximo de mim. Eu estava num treinamento, nesse treinamento, depois que a gente saiu, que foi um pouco antes de começar o isolamento, né? Eu estava no Rio de Janeiro, e aí uma colega nossa do treinamento falou assim, pessoal, eu estou com corona, não fiz o exame, não tinha exame para fazer, mas o médico falou assim, olha, você tem todos os sintomas, eu digo que você está com corona, fica em casa, faz isso, faz isso. E aí ela alertou o nosso grupo para ver se alguém ia pegar, não teve ninguém que pegou, só teve ela. Mas, ou seja, ela não entra na estatística, ela não Não, entrou, porque não entendeu? tinha. Então, Exatamente. E isso tem duas situações interessantes que, primeiro, quando você tem uma testagem alta, você pega todo mundo na população que pode ter o vírus mesmo sem saber. Essa é uma coisa. Então, estatisticamente, a curva vai lá no alto e você fica, meu Deus, que monte de caso. Não quer dizer que a situação naquele país seja ruim. Muito pelo contrário, porque tem um segundo aspecto. Se você fez um teste, deu positivo e ficou quietinho na quarentena, você não está contaminando ninguém. Mas se você não fez o teste e não sabe que tem o vírus, você continua andando na rua feliz porque você não acha que tem o vírus e você pode propagar o vírus para outras pessoas. Então, a testagem, ela modifica os números, faz a gente achar que está pior, mas, na verdade, ela evita que a doença se propague, porque as pessoas que sabem que são positivas se isolam. Isso não está e aí, acontecendo. exato. E exatamente isso, né? Então a gente precisa ter esse conhecimento, porque aí quando a gente não tem conhecimento dessa informação, a gente já fala, meu Deus, os Estados Unidos está tomando conta, está virando caos, né? Entra o pânico, aí vem o pânico. E não é isso, não é isso. Na Itália, ou seja, na Itália a gente sabe, você como estudante dessa coisa, tem diferença, não tem? Por exemplo, nós estamos no Brasil, o clima está diferente, isso influencia, não influencia? Qual é a sua observação para falar para a gente aí? Influencia direta e indiretamente. Eu vejo tanto aspectos biológicos como até mesmo culturais e sociais. Por exemplo, a primeira coisa que eu estava falando, quando a epidemia começou aqui na Itália, era inverno. E eu tô aqui no norte, Milão também está aqui no norte, está aqui do lado. Então, o inverno mais rigoroso no norte da Itália faz com que o italiano não sofra muito em ficar confinado. Então, o comportamento inicial do isolamento não foi uma coisa muito difícil para os italianos. A gente teve todas aquelas fases, sim, mas talvez elas teriam sido muito piores se isso não fosse cultural dessa parte do país, a parte onde a epidemia mais se propagou. Então, tem esse componente cultural também, que é bem diferente do Brasil. Eu imagino que o brasileiro demore a entender o nível do confinamento que é necessário, porque a gente não está acostumado. Acabamos de sair de um verão, de um carnaval, a gente não está acostumado a ficar confinado em casa, mesmo quem tem uma habitação que permita isso. Não é da nossa cultura ficar em casa, tanto quanto os europeus. Tem a questão do clima, tem uma questão interessante também que, inclusive, está veiculando o que pode ser não é uma fake news da ciência, mas é uma coisa assim, todo mundo pensando que a vitamina D pode estar associada aos óbitos. Tem dois aspectos interessantes. Sim, a vitamina D é um componente modulador do sistema imune, pode ser que tenha alguma coisa a ver, mas aqui na Itália, no final do inverno, quase todo mundo tem deficiência de vitamina D. Pode ter sido uma coincidência que as pessoas que vieram a óbito ou as pessoas que tiveram casos mais graves tinham deficiência de vitamina D, mas o resto da população todo também tinha deficiência de vitamina D só porque era inverno. E aqui no inverno são muito poucas horas de sol mesmo. Agora que já começou a primavera, está um pouquinho mais ensolarado. Mas então, assim... Ontem na live, eu estava com a pediatra, ela falou justamente sobre essa questão da vitamina D, né? Ela abordou bem essa parte também. E vamos lá, outra coisa que eu gostaria de te perguntar, né, Sabrina? Voltando aí a essa questão, qual é a fase que você, Sabrina, se encontra hoje?
né? Me fala um pouco para a gente, divide, você está sozinha, você está em outro país, como é que você está encarando, como é que foi para você, que dica você pode dar, fala um pouco aí mais para a gente. Você já deu aquele vídeo, é legal, mas eu queria ouvir agora, né? A gente já passou um período daquele vídeo, como é que está agora? Olha, eu acho que eu estou começando a me segurar para não entrar numa próxima fase de negociação. Numa próxima fase de que, tô a fim de comer o chocolate, vou ali rapidinho no mercado. Não tem problema, é rapidinho. Eu não preciso lavar a mão tanto assim, pelo amor de Deus, eu não vou pegar esse vírus, eu não encostei em ninguém, sabe? Aquela que a gente começa, eu tô tão adaptado a essa nova realidade que eu começo a baixar a guarda. Eu acredito que possivelmente essa vai começar, com a nova extensão do período do isolamento aqui, essa vai ser uma próxima fase. Eu tô bem, eu ainda estou muito em contato com o Brasil, eu ainda estou muito preocupada com algumas políticas que eu tenho visto, assim, com algumas posturas que eu tenho visto que, matematicamente, elas não contribuem para um bom cenário preditivo. E aí eu acabo ficando preocupada, eu ainda fico retida naquela terceira fase da preocupação, de modular a ansiedade, mas, por outro lado, a primavera trouxe um sol maravilhoso, eu olho pela janela e eu fico vendo as árvores ficando verdes, a cidade está diferente da cidade que eu conhecia 2 meses atrás, quando eu andava aqui por fora. Então eu começo já a entrar numa fase de inventar desculpas que justifiquem a minha saída. Eu não sei se eu ainda não cheguei nessa fase, mas eu vejo ela não muito distante. E eu acho que ela pode ser uma próxima fase, sim, porque se está acontecendo comigo que tem conhecimento sobre a epidemia, imagina para a população em geral, que já está confinada. E aí é bem interessante ficar observando também esses padrões de comportamento, muito legal. Legal. O Adalberto falou assim, tenho parentes nos Estados Unidos e não estão fazendo em todas as pessoas, não. Só em pessoas que apresentam alguns sintomas. Sim, talvez eu não tenha me explicado bem, mas é isso. Se a pessoa vai para o hospital, ela faz, ela é submetida ao teste. Não é que, eu vou passar na casa de todo mundo e fazer o teste de todo mundo. Não é isso. Né? Então, talvez eu não tenha me expressado direito, mas é nesse sentido. Se a pessoa vai, ela vai passar pelo teste. Se a pessoa apresentou... Ela vai e ainda não tem o teste em todos os lugares, né? Essa é... Legal, que aí tem a Luana que está lá, né? Aqueles não deixam nem ir ao hospital se tiver sintomas, somente se estiver quase morrendo. E, claro, lá a gente também sabe que tem a questão dos estados. Cada estado também reage de uma forma diferente, né? Eles fazem um teste quando está com sintoma muito sério. Não testa todo, mas se tiverem muitos sintomas, sim, né? Beleza. Acho que foi Glaucia que falou aqui um pouco. Ela falou assim, Melissa e Sabrina, deem dicas de como a gente, né, trabalha essa ansiedade, trabalha a rotina. Ela falou que parece que está indo dormir muito tarde, então acho que perdeu. Você fala isso no seu vídeo, da importância da gente criar a rotina e manter a rotina. Então, talvez quem não tenha assistido seu vídeo pode passar um pouquinho e eu faço a minha observação junto, né? Que o seu vídeo está muito coerente, por isso até que eu falei, não, deixa eu falar com essa pessoa que ela está coerente, ela está sabendo, né? É bom conversar com essas pessoas que estão coerentes no processo, né? Disseminar informação boa, disseminar informação correta, do bem, que vai levar as pessoas para o positivo, que vai trazer essa calma, é isso que a gente precisa. Então, Sabrina, fala um pouquinho, né? Dá suas dicas e eu vou fazendo meus complementos aí. Eu acho muito legal porque, assim, o melhor reconhecimento que a gente recebe é o conhecimento do profissional que fala, você está falando direito, porque não é da minha área, né? Então, isso para mim foi a parte mais legal. Uma revisada básica de como que foi o processo aqui foi quando eu comecei a perceber que no Brasil começou a acontecer igualzinho a gente começou aqui. A gente teve mais ou menos umas 3 fases que correspondem, as 2 primeiras correspondem mais ou menos a uma semana, a terceira fase já está estendendo aí por umas 3, 4 semanas. A primeira fase foi aquele clima de férias em que a gente não tinha orientação expressa para ficar em confinamento, a orientação era evitar aglomeração, mas como vocês sabem, eles não queriam parar a economia, especialmente de Milão, que Milão é a São Paulo daqui da Itália, é a capital financeira. Então, eles esperaram tudo que puderam para parar de fato, né? E aí, durante esse período, a gente não estava ainda achando que as coisas fossem tomar essa proporção. Até que quando decidiram parar Milão, porque as coisas já tinham se tornado catastróficas, a gente entrou na fase do tédio. Aquela primeira semana de confinamento sério mesmo, em que a gente viu todos aqueles vídeos de italianos cantando nas janelas
divulgado aí, viralizando pela internet. Só que depois a doença se avançou de uma forma tão assustadora que a gente começou um sentimento de insegurança, de medo, de incertezas do futuro. E nessa fase estamos, até porque quando está chegando perto do prazo que eles deram para a quarentena acabar, eles renovam ela para mais 15 dias, para mais 15 dias, e a gente ainda não sabe quanto tempo vai durar. Então, o que começou a funcionar para mim, depois que eu me adaptei nessa nova realidade, começou a funcionar para mim. Primeiro, filtrar os horários, a quantidade e a fonte das informações que a gente consome. Informação em excesso não ajuda, pelo contrário, prejudica. E eu comecei a voltar essa energia para a realização de um processo. Não que eu esteja ocupando a minha cabeça para evitar pensar, porque eu também preciso desse momento reflexivo para me conhecer, para entender que eu tenho ansiedade, para começar a ver as reações que o meu corpo e minha mente têm, para aí eu aprender a lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu quero e eu preciso ser produtiva, porque eu preciso de horas de sono, eu preciso de uma alimentação, eu preciso cansar o meu corpo para ele querer descansar à noite direito. Foi aí que eu foquei no projeto, voltei a desenvolver o blog, que está realmente produzindo bastante, crescendo bastante. O que eu recomendo é filtrar as informações, manter uma rotina e vincular essa rotina com um projeto, com produtividade. Só que, ao mesmo tempo, não usar isso como fuga, mas aproveitar esse momento para refletir também e conhecer o seu corpo, começar a dar rótulos e nomes para as coisas que você sente e começar a mapear de onde que está vindo isso para a cabeça. Eu acho que é um momento de crescimento pessoal também. Para mim tem sido assim. E olha, eu vou sair uma pessoa completamente diferente dessa experiência. Ai, não tenho dúvida. Eu acredito. Não, eu não acredito que todos nós, né? Porque aí a gente coloca todo mundo no mesmo balaio, a coisa que eu falei lá antes. Todo mundo vai sentir alguma coisa, um aprendizado. Alguma coisa. Exatamente, é esse o convite que eu faço, para que as pessoas vejam, né, que tipo de aprendizado eu posso tirar dessa situação, né? Qual é o aprendizado? Como é que eu posso fazer? Então, o que você falou da questão da rotina, né? Às vezes, como falou, a primeira semana ficou ali em clima de férias, né? Ah, eu vou ficar em casa. Eu brinco, Sabrina, eu já faço home office há 3 anos. Então, assim, querendo ou não, isso aqui não tá muito difícil para mim, não. Eu tenho que ser bem honesta com vocês, mas claro, eu tenho que me adaptar porque eu tenho 2 crianças que estão em casa o tempo todo, não estão indo para a escola, eu não tenho aquele tempo que eu produzia com mais eficiência porque eles estavam fora, eu não tenho uma pessoa que me ajudava, né, aqui em casa porque ela está em casa. Eu deixei ela em casa e falei assim, ó, Ela ficou super preocupada porque ela é uma diarista. Eu falei assim, não, eu vou pagar você nesse período, não se preocupe, eu prefiro que você fique, né? Então, assim, ela perdeu outras diárias, e aí eu falei, não, eu vou, depois a gente vê como é que faz, se você me paga, se não, a gente vê, de alguma forma a gente vai resolver. Então, assim, mas então, ainda assim eu tive que, opa, peraí, mexeu aqui nessa minha rotina, né? Mexeu, deixa eu me estabilizar. E claro que na primeira semana a gente fica perdido, né? Então, a primeira semana é das férias, depois vem uma semana perdido. Caramba, e agora? Como é que eu faço? O que eu vou fazer? Então, estabelecer uma rotina é legal. É, Exatamente. Eu vou colocar um horário para acordar. Então, coloque um horário para acordar. Não acorde em qualquer hora, né? Não deixa, eu vou ver o que o dia vai me oferecer. Não, não faça isso nem com você, nem com a sua vida, né? Então, é fundamental. Bota o telefone para despertar. No primeiro horário ali, se você puder ter uma rotina logo pela manhã, de, aí a rotina, eu não posso descrever como vai ser a sua rotina. Eu não posso dizer assim, esse passo a passo. Você tem que acordar, fazer isso, porque a realidade da sua casa eu não conheço. Você sabe melhor do que eu o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Talvez você está aí assim, Melissa, eu não sei, eu não consigo. Dar uma respirada. Você tem essa capacidade de estabelecer. É só porque no momento talvez tenha trazido um pouco de medo, um pouco de pânico, né, a sensação de estar perdida, de perder a liberdade, que é só uma sensação de que perdeu a liberdade. Então, é você começar a estruturar. E o que acontece? Eu falo muito isso dentro dos meus acompanhamentos, do trabalho que eu faço, a gente estabelece a rotina e roda, começa a rodar, ou seja, eu coloco em prática. A partir do momento que você faz isso, você vai perceber isso aqui não funciona muito bem, isso aqui eu tenho que ajustar, eu tenho que mudar, mas você precisa fazer esse movimento de acontecer o primeiro momento, né? De estabelecer ali o que vai ser importante para você, como que você gostaria. E outra coisa que eu gostaria de dar uma dica é não estabeleça rotinas
exatamente com horários fixos. Ah, de tal horário eu vou fazer isso, tal horário. Mas talvez em blocos, né? Porque isso te traz uma leveza dentro desse processo, uma calma, né? Senão você fica ali dentro de casa, meu Deus, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. E principalmente rotina de limpeza de casa. Gente, aprendam disso nesse momento, principalmente quem tem filhos. Né? As crianças estão em casa o tempo todo, estão comendo, estão sujando. Estabeleça ali uma rotina, o que você vai fazer no seu dia? Ah, terça é o dia dos banheiros, quarta é o dia dos quartos, quinta é o dia de lavar roupa, sexta é o dia de passar roupa. Você vai ver como é que isso vai ser a dinâmica, né? Mas a primeira coisa é não pegue o celular nas primeiras horas que você acorde. Cuida de você, faça uma higienização mental. Se você, né, eu não sei qual é, a gente não está falando aqui de religião, mas uma questão de espiritualidade. Talvez se você conectar com Deus nesse primeiro momento, fazer uma oração, colocar qual é a sua intenção para o seu dia. Né? Ah, eu quero que você tenha se visto mais ansiosa, mais nervosa, mais com medo. Então, o que você gostaria de ter no lugar desse sentimento? Né? Ah, eu estou mais ansiosa. Aí eu te pergunto, Sabrina, você que estava mais ansiosa, que sentimento você gostaria de ter no lugar da ansiedade? Fala para mim. Eu queria ter missão cumprida. A ansiedade. Gente, tem alguém fazendo alguma reforma aqui. O pessoal está sendo produtivo na quarentena. Vocês estão ouvindo? Olha aí. Começa tarde. Eu queria substituir. A ansiedade me dá um sentimento de inutilidade. Então, eu queria substituir isso por uma coisa assim, por produtividade. Aquela sensação de que no final do dia, olha que missão cumprida, consegui fazer isso, consegui. E, olha, o blog para mim foi uma ferramenta maravilhosa. Nesse sentido. Imagina. Então, e aí é isso, ok. Então, eu quero ter produtividade. A Sabrina, a gente fez aqui uma dinâmica real, inclusive, né? E você vai perguntar para você mesmo, o que eu gostaria de ter no lugar? Poxa, eu estou ansiosa, a Sabrina falou, eu me sinto inútil, né? Um sentimento de inutilidade, eu gostaria de ser produtiva. Então é acordar e falar assim, poxa, qual é a intenção do meu dia? Ser produtiva. O que eu vou fazer para ser produtiva? E aí você coloca lá, não vão fazer listas intermináveis de coisas de tarefa, porque não vai dar conta. E aí vai vir um sentimento de improdutividade, de que não dá conta. Então, devagar, você estabelece, por isso eu falei, rotina de casa, bota uma coisa para fazer. Se você conseguir fazer mais de uma, é lucro, você está bem. Isso vai gerando uma automotivação, inclusive, poxa, eu consegui cumprir. Você não deita à noite com aquele sentimento, caramba, eu não fiz nada. Meu dia foi... Metas, não dá conta. É exatamente. Não dá conta. Também não vai se jogar no sofá e ficar lá vendo noticiário o dia inteiro, se empanturrando de sorvete, de biscoito, de sei lá o quê. Porque isso vai acabar. E como que você vai encarar essa realidade depois? Você tem que pensar nisso, você tem que se preparar para essa situação, né? Então, coloca uma coisa de cada vez, vai devagar, estabelece uma rotina. Se você trabalha, coloca lá, igual a Sabrina, né? Eu vou limpar a minha casa, depois eu vou escrever um artigo para o blog. Ela tem uma tarefa ali para cada situação, mas devagar, com calma, né? Então, realmente assim, para que você olhe para o seu dia e fale, eu cumpri. Eu fui produtiva, eu consegui. O que eu falei que eu consegui fazer. Né? Isso traz diferença para você? Me fala. Tem uma diferença e é muito engraçado que eu percebi isso de outras pessoas se sentindo culpadas porque a blogueira levantava, tomava um café da manhã fitness, treinava yoga, não sei o que, fazia um montão de coisa, parecia que ia ganhar o prêmio Nobel de produtividade e aí você olhava e falava, nossa, eu não consegui nem sair da cama. As pessoas tendo que lidar com a culpa da comparação que elas faziam. Então, é aquele conhecimento, assim, aquela capacidade de não é se comparar, é se inspirar. Se esse exemplo não está te inspirando, livre-se dele. Deixa de acompanhar. Excelente. Eu faço um trabalho muito com mães aqui, sabe, Sabrina? E eu falo justamente dessa questão da comparação. Quando a gente se compara, quando a gente entra nesse cenário de comparação, a gente deixa de olhar para a nossa vida. Isso é um fato. Né? Você deixa de olhar para as suas capacidades, para as suas habilidades. Eu, por exemplo, não sou aquela mãe eu sou aquela mãe que gosta de fazer algumas brincadeiras diferentes, sou criativa, mas eu não sou aquela mãe da cozinha, não sou. Então, quando você reconhece suas habilidades, você foca naquilo. Agora, você entra no Instagram, aí você olha aquela mãe, que é uma mãe que tem uma habilidade fitness, que faz exercício e tal. Aí a outra que tem uma habilidade que é na cozinha. Aí a outra que tem uma habilidade que é homeschooling. Aí a outra que tem uma habilidade de brincadeira. Aí você olha e você fala,
dou conta de nada. Eu sou péssima mãe, que mãe, né, de nada que eu sou, que mãe horrível que eu sou. Não façam isso. Quando você entra no comparação, no processo de comparação, você deixa de olhar para você. E se aquele não está te inspirando, deixa de seguir. Eu falo muito sobre isso. O que você faz bem? Qual é a, né, Agora, claro, você tem que colocar uma intenção. E aí eu falo aqui de mãe para mãe. Se você não tiver uma intenção de fazer alguma coisa com seu filho nesse período, você não vai conseguir fazer, porque as tarefas de casa são intermináveis. Se você está de home office, é tudo interminável, sempre tem uma prioridade diferente, então você precisa ser, que eu falo bastante, ser intencional. Né? Eu vou tirar esse momento para estar com as crianças, eu vou tirar esse momento para fazer isso. É de fato ter essa rotina. Se você não tem essa rotina, as coisas não acontecem, você deita com sentimento de fracasso. E fracassada você não é. E Né? isso que você fala lembra muito aquele livro O Poder do Hábito, eu não sei se você conhece, mas ele fala isso. A culpa de não ter comido. Ai, livro de cabeceira. Cabeceira, olha, ó. De Também. cabeceira. Esse livro mudou a minha vida, porque eu sou muito disso, de estabelecer 1000 metas e no final ter que lidar com a culpa de não ter feito. E outra que ele fala assim, ó, estabeleça pequenas metas, porque a satisfação de ter conseguido dar conta de um desafio, não importa se ele é pequenininho ou se ele é gigante. O cérebro lida com recompensas pequenininhas, que é simplesmente superar um desafio pequenininho. Estabeleça metas nada audaciosas, curtas, despretensiosas. Exatamente. Isso é superação e a motivação. Exatamente. E a gente fala, e eu falo muito da constância, né? Então, o que é a constância? Ok, eu estabeleci essa rotina, né? Estou aqui no isolamento social, então eu vou acordar, eu vou ter um momento para mim, eu vou fazer uma oração, eu vou tomar um shot, fazer um suco verde, eu vou ouvir um podcast motivacional. Eu não sei o que você vai fazer para te trazer essa energia, para te trazer essa vontade de seguir no seu dia. Estabelece o que você vai fazer e o melhor é que você faça logo até nas primeiras horas, para gerar motivação interna. Opa, já consegui fazer aquilo que eu me propus, dá até para fazer uma outra coisinha aqui. Motivação interna, né? Você vai gerando essa automotivação. E aí, justamente nesse processo aí que a gente precisa avaliar com calma o que eu vou ter a capacidade de cumprir no dia, né? Se você tem que ter essa... E quando você coloca pequenas metas, é esse o movimento que acontece, que a Sabrina acabou de falar. Opa, eu fiz 10 minutos de exercício, me senti bem, minha energia foi para o alto, amanhã acho que dá para fazer 15. Daqui a pouco 20. Daqui a pouco aquele hábito está estabelecido, né? Agora, voltando à questão da constância, pode ser que você faça, tem um dia que você não consiga cumprir. Aí você fala, tá vendo? A gente tem essa mania. Vê se você já falou isso para você. Não sei se você já falou, Sabrina. Tá vendo? Eu não dou conta. Eu falo que eu vou fazer uma coisa e não faço. Ai, meu Deus, eu sou péssima, não sei o quê, não sei o quê. Não é isso. A gente precisa ter consciência que a gente é ser humano e que a gente vai dar uma vaciladinha ali. Quando eu tenho essa consciência, opa, eu sei, a Melissa falou lá na live que eu ia dar essa vacilada. Amanhã eu retomo. Ontem eu fiz um monte de exercício bacana, hoje eu acordei morrendo de dor. Eu não fiz. Amanhã eu volto, hoje não deu. Ai, excelente, olha só. Vamos só passar um pouquinho o que falaram aqui para a gente. Não tem muita coisa. Ó, não acreditar nos noticiários da televisão sem consultar os órgãos competentes. Isso é fundamental. Ótimo, exato, uma coisa de cada vez. Melissa, amo você. Obrigada. Mas você por aqui. Quanto tempo que eu não te via? A Pamela falou, estou fazendo 1000 coisas, vai devagar, mas ela é acelerada, eu já sei. Essa aqui é acelerada. Também amo cozinhar. É isso aí, frase do dia. Esse exemplo não está te inspirando, livre-se dele. Livre-se dele. Já não é exemplo, gente. Aí já não é exemplo, exatamente. Deixa de ser exemplo, né? Também não sou mãe da cozinha, mas é cada comidinha que está saindo aqui deliciosa. Ou seja, né? A intenção eu vou sendo desenvolvidos, novos hábitos sendo consolidados. Novos hábitos, novos. Se a gente está aberto, gente. Você falou um negócio antes, lá no início era para eu ter puxado, eu acabei não falando. O ser humano. Você falou da questão que a gente vai se adaptando. O ser humano, por si só, ele tem uma capacidade de adaptação natural. É natural nossa, do ser humano. Se talvez você tenha um pouco de resistência no primeiro momento, mas natural seu é de adaptar. Ou seja, a gente vai se adaptando. Opa, peraí. Eu estou me adaptando a esse processo, eu já consigo fazer alguma coisa, eu consigo ir ali agora no mercado de uma forma controlada, eu consigo avaliar o risco, eu consigo...
eu consigo voltar e ficar bem dentro dessa situação. Nós somos seres adaptáveis. Isso é um fato. Então, se você se abre para isso, porque se você se fecha, mais difícil vai ser. Então, se você se abre para esse processo, para um processo de aprendizado que a Sabrina está falando, de crescimento, isso vai acontecer na sua vida. Isso vai acontecer, tá? Intencionalidade é um fator determinante a respeito da culpa. É exatamente isso. Se eu tenho a intenção e eu cumpro, a culpa não me pega. Porque a culpa só pega quando você fala assim, caramba, eu não estou fazendo aquilo que eu deveria ter feito. Entende? É mais ou menos isso. Homeschool, meu Deus, né? Preciso disso. Conseguir criar uma rotina com para essas 1000 tarefas que foram adicionadas nessa quarentena. Exatamente, mas vai com calma, né? Então, estabeleça com calma, com tranquilidade. Já traz um monte de desafio para a gente dar conta. Não precisa da gente ficar, mas eu quero fazer isso ainda, né? É muito lidar com outra coisa que eu quero dar uma dica só ler esse comentário aqui rapidinho. Nós brasileiros somos comodistas, além de imediatistas, resultados logo. Ai, a live tá terminando, gente. Que pena. A gente pode entrar só um pouco, só para finalizar, Sabrina? Só para a gente finalizar, dar um tchau, porque tá 19 segundos para acabar. Vamos entrar aqui de novo só para a gente finalizar, para não acabar assim do nada. Beijo.